Sabe aquela ideia que sempre aparece quando alguém precisa arrecadar dinheiro para uma causa? Uma rifa. Parece a coisa mais simples e inofensiva do mundo, né? Pois é, hoje a gente vai ver que a história é um pouco mais complicada e que esse atalho tão popular pode esconder uma baita armadilha. Quem nunca se viu numa situação dessas, não é mesmo? Precisando levantar uma grana para ajudar em alguma coisa nobre, seja um projeto pessoal, seja para ajudar a comunidade. É um cenário super comum que todo mundo conhece. E nesses momentos, a solução que vem na cabeça de quase todo mundo é a mesma: a boa e velha rifa. Só que o que muita gente nem imagina é que esse caminho que parece tão fácil esconde um risco bem sério. Então, bora mergulhar nisso e entender o que está por trás. Para a gente entender o tamanho do problema, primeiro vale a pena olhar por que as rifas são tão queridas por aqui. Elas já fazem parte da nossa cultura e não é de hoje. Pensa só, antigamente rifa era coisa pequena, local, sabe? Aquelas de quermesse de igreja, de festa de bairro. Hoje em dia, com as redes sociais, a coisa toda explodiu. Os bilhetes são digitais, os prêmios são gigantescos, só que, junto com esse alcance todo, os riscos também cresceram. E isso aponta para um futuro com muito mais fiscalização em cima. É exatamente aqui que a história dá uma virada. Vamos entrar agora no problema legal que muita gente desconhece e que pode transformar uma boa intenção numa tremenda dor de cabeça. Vamos começar pelo básico do básico. Afinal, o que é uma rifa? É bem simples, na verdade. É qualquer operação em que se paga por um número para concorrer a um prêmio que depende totalmente de sorte. E para a lei, o nome disso é um só: jogo de azar. E aqui está o pulo do gato, o ponto central de toda essa conversa. No Brasil, a exploração de jogos de azar é monopólio do Estado. O que isso quer dizer? Que nenhuma pessoa ou empresa pode, por conta própria, sair organizando sorteio que vale prêmio. Ponto. E olha, a lei que proíbe isso não é nova não, ela vem lá de 1941. É um decreto-lei que classifica a exploração de jogo de azar como contravenção penal. O artigo 51 é bem claro: se depende de sorteio para ganhar prêmio, é jogo de azar. E a consequência não é brincadeira. Quem organiza pode acabar com uma multa pesada e até mesmo ir para a cadeia. Agora, olha que interessante essa comparação. Uma rifa, por ser jogo de azar, é ilegal se não tiver uma autorização específica do governo. Já a doação é outra história. É um presente, um ato de generosidade sem esperar nada em troca. Isso é totalmente legal e, claro, muito incentivado. Agora a gente entra numa parte mais séria. A questão vai muito além de uma infração pequena. Os riscos envolvidos em rifas ilegais são altíssimos, tanto para quem organiza quanto para quem participa. 306 milhões de reais. Esse número que está aí não é o prêmio de uma rifa. É o valor que um único esquema de rifas ilegais movimentou antes de ser descoberto pela polícia. Isso dá uma noção da escala gigantesca que esse problema pode atingir. E para quem pensa que, isso nunca dá em nada, pois é, dá sim. Essa manchete é real, é recente, a polícia está investigando e agindo. O influenciador digital bem conhecido foi preso em São Paulo justamente por organizar rifas ilegais na internet. Lembra daquele número gigantesco de agora há pouco? Então, ele veio dessa notícia aqui. Um esquema em Santa Catarina que movimentou mais de 306 milhões de reais. É um exemplo perfeito de como algo que começa parecendo pequeno pode virar uma operação criminosa enorme. E os problemas não param por aí não. O buraco é mais embaixo. Muitas vezes, essas rifas ilegais são usadas para crimes bem mais graves. Coisas como fraude, quando o sorteio nem acontece de verdade, lavagem de dinheiro, para esconder a origem de grana suja e, claro, sonegação de impostos. Ok, a gente já entendeu o problema, o risco, mas e aí? Qual é a solução? Felizmente, existem muitas alternativas seguras e, o mais importante, totalmente dentro da lei para arrecadar fundos. Vamos ver como fazer do jeito certo. Afinal, o objetivo é arrecadar fundos, não levantar suspeitas, certo? Existem formas muito mais inteligentes e éticas de conseguir apoio para uma causa, sem precisar correr nenhum risco desnecessário. E olha, opções é o que não falta. Dá para pedir doações diretas em plataformas super confiáveis, vender produtos ou serviços que tenham um valor real, organizar eventos pagos, criar um clube de membros com apoio recorrente ou até buscar parcerias com empresas que se identifiquem com a causa. E o caminho para uma campanha de sucesso e principalmente transparente pode ser resumido em 3 passos bem simples. Primeiro, deixe muito claro qual é o seu objetivo. Segundo, ofereça um valor real em troca daquele apoio. E terceiro, que talvez seja o mais importante de todos, preste contas, mostre os resultados. É a transparência que gera confiança.
Bom, a gente está chegando ao final da nossa análise e tudo isso nos leva a uma reflexão muito importante: a ideia de arrecadar fundos com integridade. Isso nos deixa com uma pergunta fundamental para pensar. O que a gente está tentando construir, no fim das contas? Uma comunidade que é baseada na confiança, num propósito em comum? Ou estamos apenas promovendo um jogo que depende puramente da sorte? Porque, no final das contas, a intenção por trás de uma rifa pode até ser a melhor do mundo, mas o método importa e muito. O apoio verdadeiro, aquele que dura e que realmente fortalece uma causa, é construído em cima de honestidade, não de sorte. Portanto, a mensagem final que fica é essa: construa com transparência e não contando com o acaso. Escolher o caminho certo não só protege de problemas com a lei, mas, acima de tudo, fortalece a causa e a comunidade que está ao redor dela.